Shalom, igreja, tudo bem? Vou me apresentar para vocês. Eu sou a líder Carol, da Célula Intensidade. O tema da minha ministração hoje é Honra teu pai e tua mãe. Eu escolhi esse tema porque tem falado bastante comigo nos meus devocionais com Deus. Tem 3 devocionais que ele vem me incomodando de alguma forma para que eu possa passar para vocês algo necessário, né? Algo de importância, porque é um mandamento de Deus na nossa vida isso. E lá em Êxodo 20:12 fala assim: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Quando a gente fala em honra, no meu conhecimento, antes, eu achava que honra era simplesmente a gente fazer pelos pais, né? Agradar ali os pais, pronto, dar um beijo, um carinho, isso. Não, a honra de Deus vai muito além do que a gente pode imaginar. Vai mais profundo do que a gente pode imaginar. E hoje, eu entendendo, eu estando na posição que eu estou, eu posso passar para vocês que honra é um mandamento que Deus ordena que nós tenhamos com nossos pais. Ele não dá uma sugestão. Ele não fala que você tem que fazer se você quiser, ou se o seu pai vai merecer ou não, ou se vai mais a algo mais profundo, porque Deus, ele conhece o interior, ele conhece o coração da gente. Ele sabe tudo o que a gente passa, desde pequenininho, desde o nosso nascimento até na fase adulta. E eu sei que muitas vezes as pessoas passam por situações difíceis com os pais. Muitas pessoas são abandonadas pelos pais, muitas pessoas são rejeitadas pelos pais. Mas Deus fala que é uma ordem dele. Então, se Deus fala que é uma ordem dele, é algo que tem que ser cumprido. Não é algo que tem que ser pensado para depois ser cumprido, não. É uma ordem, a gente tem que levar adiante tudo que Deus tem colocado na nossa mão. E entrando nesse sistema de honra, eu comecei desde a minha infância até agora a minha fase adulta. E eu comecei a colocar os tópicos por mim mesmo. Quando eu era criança, quando nós somos criança, a honra que nós damos aos nossos pais é a obediência. É nós escutarmos o que o nosso pai fala. Por quê? Porque quando nós somos crianças, nós não temos entendimento de nada. É tudo novo pra gente. E a gente começa a entender a partir dali, daquela fase de criança. Quando chega na fase da adolescência, né, que é onde a gente desperta conhecimento, de curiosidades, coisas novas, né, que a gente vai vivendo com pessoas diferentes e a gente vai aprendendo coisas diferentes, aí vem os conselhos que os pais dão pra gente. Aí basta a gente olhar, né, basear os conselhos, basear tudo o que eles viveram, porque antes de nós virmos, eles já passaram por várias coisas. Então, se tudo o que ele fala pra gente é pro nosso crescimento, é pro nosso amadurecimento, tudo tem que ser colocado em prática, tudo tem que ser ouvido, tem que ser respeitado e tem que ser colocado em prática. E por último, chega a nossa fase adulta, que é onde nós honramos nossos pais, cuidando dele. Muitas pessoas deixam os pais jogados, né? Deixam os pais abandonados. Depois que passou toda a sua fase, você não necessita mais do seu pai para nada. Aí que você se engana. Porque é na fase da velhice que ele ensina muitas coisas pra gente que a gente não tem hábito de ouvir e não tem hábito de entender. E é onde mostra pra gente vários ensinamentos que vêm de antigamente, de como era. Porque hoje a gente leva uma vida mamão com açúcar na nossa era, né? Então, tudo que a gente tem hoje, os nossos pais não tinham. Eles tinham que ralar, eles tinham que ter aquela dureza de buscar por algo diferente. E hoje a gente tem com menos sacrifício do que eles. A gente tem com uma facilidade incrível. Então, quando a gente fala de honra, eu como filha, eu não honrei muito a minha mãe como eu deveria. Mas hoje, como mãe, eu quero que o meu filho me honre. Só que a gente começa a meditar. Como a gente quer pra gente algo que a gente não fez lá atrás. Como a gente busca por algo hoje que a gente não se deu o luxo de nem tentar fazer lá atrás. E é onde Deus tem me ensinado isso, né? Deus trabalhou muito no meu coração, muito na minha mente, porque eu fui criada pela minha avó até os 6 anos de idade. Porque antigamente era difícil, igual eu falei pra vocês. Era momentos difíceis, tinha que sair pra trabalhar em outros lugares mais longe. E a minha mãe deixava eu com a minha avó, eu e a minha irmã. Então, nós fomos criados com a minha avó até os 6 anos. Dos 6 aos 7, eu morei com a minha mãe. E aí eu vivia outra realidade, porque eu conhecia a minha avó como mãe. Então, hoje eu tenho 2 mães e 2 pais. Eu considero
de sangue, 2 mães e 2 pais, mesmo sendo avó, que falam que a avó é segunda mãe, para mim é a terceira, é a quarta e a quinta, porque foi onde eu aprendi tudo, onde ela me ensinou o que era certo, o que era errado. Ela nunca mediu esforços para me dar tudo o que eu precisava, ela sempre teve tudo o que eu precisava. Tudo que na medida do possível ela podia me dar, ela sempre buscava em me dar. Então eu falo para vocês assim, da minha adolescência até hoje, dos meus 12 até hoje, meus 25 anos, eu aprendi a honrar os meus pais hoje, com 25 anos. Muito tempo perdido. Porque na minha fase de adolescência, eu queria ficar fugindo de casa, fazendo as coisas que não devia, desagradando o coração de Deus, fazendo a minha mãe passar por nervoso, por situações que não tinham necessidade. E ali eu entendia que era por vontade própria, porque eu queria fazer aquilo, mas não era algo que agradava o coração de Deus hoje, entendendo hoje. Porque antigamente eu não estava nem aí, eu não me importava se era 7 dias ou era 5 que eu ficava longe de casa, se era com 12 anos ou não. Para mim, 12 anos eu já era uma mulher, já era nossa adulta. Então eu olhava assim, eu falava que não tinha o porquê minha mãe se preocupar tanto se eu sabia me cuidar na rua. E hoje, com 25 anos, eu falo para vocês assim que é um tempo perdido. Porque eu podia estar muito bem grudada na minha mãe e pedindo para ela me ensinar tudo, para quando eu chegar hoje, na minha fase adulta, eu não sofrer tanto, igual eu sofria assim, em algumas partes da minha vida. Não por falta de conhecimento, mas por falta de intimidade com a minha família, de buscar mais dela, aquele conhecimento que ela tinha. Porque se você for ver lá, os seus pais ou seus avós, eles nos oferecem algo pra gente que hoje a gente tem que estudar para passar para os nossos filhos. Quando os professores passam atividades para os nossos filhos, a gente fica quebrando a cabeça, né? Porque quando a gente era na nossa fase de adolescência, a gente fazia de qualquer maneira. Mas se a gente perguntar para os nossos pais lembram até hoje. Porque era colocado em prática aquilo. Então, o mandamento de honra, ele nos ensina a viver com respeito, com amor. Ele fala sobre valorização. Ele fala a gente valorizar tudo o que os nossos pais fazem pela gente. Quando eu falo honra, também inclui tudo. Inclui a visão de amigos, inclui as visões próximas, não só pai e mãe. Quando a gente fala de honra, a gente fala honra em todo. Porque muitas partes da nossa vida nós se pegamos pensando, fazendo coisas que não deveriam com as pessoas. Atingindo de maneiras que a gente não deveria atingir as pessoas. E eu, por diversas vezes, quando eu era na fase mais jovem, eu fazia assim. Eu gostava de dar o troco nas pessoas. Eu não sabia o sentido de honrar. Eu não sabia que eu deveria fazer diferente do que as pessoas faziam para mim. Então eu vivia tudo aquilo da forma que eu queria viver, do modo que eu queria viver. Não era isso que Deus queria trabalhar comigo. Então ele já tinha um plano traçado para mim. Ele já tinha algo feito para mim, preparado, tudo preparado. Ele sabia que eu ia procurar Deus com o tempo. Ele sabia que independente se ele mandasse 10, 15 pessoas para falar de Jesus para mim, eu ia recusar. Porque todo mundo tem um tempo para a busca de Jesus. Você entender as coisas que ele tem pra gente, o plano que ele tem lançado sobre a nossa vida. E eu ouvi uma história um tempo atrás que a mãe falou pro filho. Ela deu uma panela bem suja para ele limpar. E ele falava assim, mas não tem jeito essa panela. E ela pediu para ele esfregar com areia e água. Uma panela bem suja, bem suja. E aí ele retrucou, mas depois ele obedeceu. Em obediência, ele começou a dar brilho na panela. Começou a surgir os brilhos pequenos brilhos na panela. E aí eu me pego pensando, se algo que não tinha conserto, se algo que não tinha solução para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto, e surgiu brilhos, deu brilhos na panela, como que eu posso falar para você? Deu flashes na mente dele. Ele falou assim, não, se teve jeito, então algo tem jeito. E por que a gente não faz isso com a nossa mente e o nosso coração? Quando a gente tem que fazer algo para alguém, quando a gente tem que honrar os nossos pais, por que a gente não começa a limpar toda a sujeira que ele vem trazendo? Todas as mágoas, todas as tristezas, todos os ódios, tudo que ele vem lançando sobre o nosso coração, todas as palavras que ele lança sobre a nossa vida, toda a maldição que é lançada sobre a nossa vida, que quando vem palavras contrárias à palavra de Deus, são maldições na nossa vida. Quando ele começou a dar brilho, ele viu que tinha jeito. E com Jesus é assim. Quando a gente lança tudo na mão dele, vem o brilho de Jesus, vem o brilho do Espírito Santo e tira tudo aquilo do nosso coração. Tira aquela tristeza, tira aquela amargura, tira aquele ódio, tira aquele ranço que a gente tem. Quando fala, meu pai me abandonou. Mas e aí? E o que você faz para chegar perto dele hoje? O que você faz para restituir essa ligação com a sua família hoje? E Deus fala pra gente que é um mandamento. Então não é algo pra gente olhar
Pensar e não fazer, e não praticar, é algo para ser praticado. A honra é algo para ser praticado. Deus deixou como mandamento. E acredito que Ele não deixa algo que a gente não consiga cumprir. Ele vai nos ensinar a cumprir esse mandamento de uma forma fácil. Mas se a gente dificulta, se a gente faz coisas que deixam a nossa mente, o inimigo usar a nossa mente contra a nossa família, contra a nossa mãe ou nossos pais, não vai adiantar de nada. Nada flui. Nada volta assim, o tempo perdido, né? Só vem as lembranças na nossa mente, os flashes na nossa mente, mostrando que a gente podia fazer melhor, que a gente pode fazer melhor, que a gente pode honrar os nossos pais melhor, que a gente pode ter um modo de falar com eles de uma forma mais clara, mais simples, mais amorosa, porque honra também requer amor. Além do respeito, ele requer amor e ele requer a submissão, que é uma das coisas mais difíceis pra gente, é a gente ser submisso. O que é ser submisso? Quando você tem uma autoridade, você tem que seguir aquela autoridade, por mais que a gente não queira, é difícil você querer seguir. É difícil você querer abaixar a cabeça. É difícil você passar por coisas, você ouvir coisas que você não quer ouvir, mas você tem que respeitar porque há uma autoridade ali. E a submissão é isso. É você olhar, você entender que você tem que compreender aquilo, você tem que fazer daquela maneira e você seguir. Porque qualquer etapa da nossa vida, a gente vai ter que ser submisso a algo. A gente nunca vai começar grande, a gente nunca vai ser o dono. Alguma hora a gente vai ter que ser o funcionário. Então, quando o nosso patrão chegar pra gente e falar assim, Carol, faz isso. E eu falar, mas eu não estudei pra isso. Mas eu não vou fazer isso. E aí? Você vai perder tudo que você conquistou até ali porque você não sabe aceitar algo que vem acima de você, uma responsabilidade a mais, uma hierarquia que Deus colocou sobre as pessoas. Porque toda a autoridade, todo mundo que tem um cargo é dado por Deus. Tudo é dado por Deus. Se a criação do mundo foi feita por Ele, não tem nada que seja debaixo da guarda dEle. É tudo por Ele. Então, eu falo para vocês assim, que a gente tem que começar com o pensamento de novo. Tudo novo. Tudo fluir. E hoje, com 25 anos, eu falo para vocês assim, que se eu pudesse fazer tudo diferente com a minha família, tudo diferente com a minha mãe, tudo diferente com os meus filhos, tudo diferente com o meu esposo, eu faria. Porque valeria a pena, porque hoje eu tenho a consciência, hoje eu sei o que Deus faz na vida das pessoas, eu sei o que Ele transmite pra gente, eu sei o sentido de paz, eu sei o sentido de segurança, eu sei o que é honrar. Hoje eu posso falar pra você que eu sei o que é honrar. E toda essa visão aberta é passada para as pessoas, porque as pessoas acham que honrar é o básico. Não, vai mais profundo na palavra de Deus, porque Ele diz pra gente que é um mandamento, que a gente tem que seguir. Então, por que a gente não faz o que Deus manda a gente fazer? Porque a gente fica tentando entender o que Ele quer pra gente, sendo que a gente tem que colocar em prática tudo aquilo que Ele quer pra gente. E eu acredito assim que quando Deus fala também que o principal mandamento é amar o próximo, é a parte mais difícil. A gente amar as pessoas, a gente tentar entender as pessoas. Se honrar é difícil, imagina amar as pessoas. Ele fala pra gente amar até as pessoas que nos ferem. Então, como é difícil a gente seguir o mandamento de Deus? Não é difícil? Não é fácil para ninguém. Mas a gente crê que se Deus colocou ali, é para a gente seguir aquilo. É para a gente seguir o que Ele tem determinado para a nossa vida. Porque a gente sabe que dali para frente, as bênçãos vão fluir sobre a nossa vida. As coisas vão acontecer da forma que Ele tem determinado para a gente. Então, por que não fazer? Por que sofrer, sendo que Ele tem uma passagem, Ele tem um caminho mais curto para a gente. Ele tem algo que vai nos levar ao mesmo caminho, só que menos dor, com menos sofrimento. Então eu falo para vocês assim que hoje tudo o que eu faço pela minha família, pela minha mãe, toda a honra que eu dou para ela ainda é pouco. Tudo, de toda a minha infância que eu passava, de todas as perturbações que eu fiz ela passar, de tudo. E quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu foi falar com ela. Eu ia falar, caramba, acabei de me converter, como que eu vou falar com a minha mãe? Eu toda envergonhada, nem conhecia ainda Jesus assim direito, nem sabia falar da maneira que tinha que falar. Aí eu falei, mãe, eu vou me batizar. Ela, sério, filha? Ficou toda feliz. Que legal. Aí eu falei, preciso falar um negócio pra você antes. Você me perdoa? Ela, por quê? Não tenho o que te perdoar. Mãe, porque na minha adolescência eu fiz a senhora passar por tantas coisas que a senhora não merecia. Eu desonrei tanto a senhora. Eu desonrei o seu nome, porque quando a gente passa de geração a geração, tem um legado a seguir, tem um nome a seguir. E quando a gente desonra aos nossos pais, a gente suja o nome dele, né? Daquela vergonha. As pessoas falam como a Carol era, como a filha da Maria era. Nossa, a gente via ela embalada, em festa, era uma pessoa sem futuro para as pessoas. Elas olhavam para mim e falavam para minha mãe que não ia ter futuro, que não ia ter nada. E hoje eu falo para minha mãe, hoje eu estou na presença de Deus, hoje eu sou líder de célula, hoje eu sou mãe, hoje eu sou casada, eu tenho minha casa própria, então
Não tem o que Deus não possa fazer, não tem o que Deus possa restituir. Eu falo para você, eu fui uma pessoa que era difícil. E eu falava assim, quando eu entrei na célula, eu falava assim, a maior luta minha vai ser parar de falar palavrão. Ela, não, é a coisa mais fácil. Aí eu falei, será? Ela é a coisa mais fácil, esse é o mais fácil que você vai conseguir. E eu falava, tá bom, como que ora? Me ensina a orar que eu vou pedir para Deus tirar. E quando eu comecei a conversar com as pessoas assim, sem falar nenhum palavrão, eu falei, caramba, como Deus é top. E Deus muda, e Deus modifica. E o nosso semblante, ele vai mudando. A nossa feição, ele vai mudando perante as pessoas. E as pessoas começam a se afastar da gente. As pessoas que não têm que andar com a gente, elas começam a se afastar, começam a sumir de perto da gente. E eu falava assim, como Deus limpa, como Deus trata, como Deus restitui, como Ele restaura. E a segunda coisa que eu pedi para Deus foi o meu casamento. Eu falava, Deus, eu quero tudo do jeito que o Senhor preparar. Eu vou largar tudo. Eu falei assim, se eu largar tudo, Deus faz do jeito que eu quero? Aí ela falou assim, faz. Eu falei, então tá bom. Demorei 2 meses para ir para a célula. 2 meses. Ela me convidava, eu olhava as mensagens, não vou responder não. Aí teve um dia que eu falei, vou lá ver que célula é essa. Vou lá ver que Jesus é esse. Que mudança é essa. Quando eu cheguei lá, eu chorei, né? Aí eu falei, caramba. Aí acabou, acendeu a luz e eu, caramba, chorando. Sequei as lágrimas rapidinho. Ela falou assim, e aí, o que você sentiu? Ai, eu senti uns arrepios. Senti uns negócios loucos. O que é isso? Ela falou assim, é o Espírito Santo. Aí eu falei assim, pra mim, Jesus, Deus, Espírito Santo, mesma coisa. E eu ficava orando como? Orando desse jeito que vocês imaginam. Então, para mim, era tudo novo ali. Eu não tinha conhecido a igreja, não tinha vivido o que as pessoas, a maioria vivem hoje, de um ministério para outro. Não tinha conhecido nada, para mim era tudo novo. E eu demorei 2 meses. Mas quando eu entrei na célula, e ela falou para mim, Carol, aqui tem regras. Tem que ser feita assim, assim, assim. O que você quer? Eu falei, sei lá, você me ajuda? Não prometo nada. Ajuda. Deu 1 mês e meio, eu falei para ela, como que é o batismo? Me ensina sobre o batismo. Já curiosa, né? Falei, mas você tem que largar tudo? Tudo mesmo? E as roupas? Como que eu faço com as roupas? Aí ela falou assim, não, Carol, é tudo com tempo. Não precisa largar isso, não precisa largar aquilo. E a sua igreja, como que é? Eu só gosto de jeans, eu falava para ela. Só de jeans, eu não ando mais de nada. Aí ela falava assim, não, minha igreja é assim, assim, assim. Eu falei, não, top, vou conhecer. Aí vim a primeira vez, achei um ambiente legal, achei um ambiente agradável. Eu falei, pronto, achei meu lugar. Aí começou o meu processo. Começou o processo na minha casa, começou o processo na minha família. Começou ela a me ensinar passo a passo o que Deus queria de mim. Com 3 meses de célula, eu me batizei. Com 3 meses. Aí eu falei, caramba, será que é tudo novo? E as pessoas me julgavam, porque elas não viam diferença em mim. Eu falava, mas Deus, eu estou fazendo as coisas tudo certo. Por que as pessoas não veem diferença em mim? E aquilo me doía. E aí as pessoas falavam para mim, Carol, é um processo. As pessoas não vão reconhecer você assim de cara. Vai demorar um pouco, mas elas vão reconhecer. Deus vai te honrar. Eu falei, Deus vai me honrar. Como que Deus vai me honrar se as pessoas não veem nem diferença? Aí esperei. Aí depois de um tempo, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, nossa, tá com um brilho diferente. Eu falei, é? Aí com um brilho diferente. Nossa, mas você não fala mais palavrão? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, porque eu tô indo na igreja agora. Você virou crente? Eu falei, mais ou menos. Tô no processo. E aí eu fui aceitando tudo que foi proposto pra mim. E lá eu aprendi sobre honra. Eu aprendi a primeira honra, que eram nossos líderes. Eu falei, caramba, que irado. Aí eu falei pra ela assim, se eu te honrar pra caramba, quando eu for líder, vão me honrar pra caramba? Aí ela assim, não é uma moeda de troca. É o que Deus prepara pra você. Mas te garanto que quanto mais honra... eu li um versículo que fala assim, quando você abençoa, você é mais abençoado do que a pessoa que recebe. Aí eu falei, amém. Amém. E hoje eu entendo, não é sobre honra de presente, não era o que eu fazia pelas pessoas, é o que Deus faz sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento. Porque Ele restituiu um casamento, Ele restituiu uma casa, restituiu uma família, é uma honra pra gente. Você está na presença dEle e você viver tudo o que você vive é uma honra para Ele. E para mim também, estar aqui hoje para mim é o maior desafio. É o maior desafio para mim, porque eu falava, caramba, como que vai ser? Ontem eu fiquei o dia todo desesperado, e aí eu encontrei com a Fran e com o Gleibson, que sempre vai lá em casa, minha discípula, e eu falava, caramba, eu vou ministrar para vocês. Ai, não, depois você ministra. Ai, eu não, vou ministrar para vocês. Não, depois você ministra. Eu falei, ai, não, me escuta um pouco. Eu tô nervosa a primeira vez. Ela, não, tá ótimo. Aí eu falei assim, posso ministrar a última vez para você? Vou embora.
Aí eu falei, deixa eu ministrar para vocês, deixa eu mostrar o que eu estou aprendendo. Ela assim, não, tá ótimo, vai, confia em Deus. E eu toda nervosa, aí eu falei assim, nossa, caramba, é hoje. Deus tem preparado tantas coisas para mim, e eu tenho deixado de passar o que Deus tem preparado para mim. Eu estou tão surda à voz de Deus, que Ele falou com a minha própria boca. Eu fiquei ministrando para mim, nos meus devocionais, para mim mesmo. E chegou o tempo de Deus falar assim, pô, eu estou falando no seu ouvido, eu estou falando o que você tem que falar e você não me escuta. E Ele falou com a minha própria boca. Eu falei, nossa, que louco. Eu ministrando para mim no meu devocional. Eu falando comigo mesmo e eu abri o olho e não tinha ninguém. Tinha o Espírito Santo. Mas eu falei, nossa, que louco. E eu falei para o pastor, está acontecendo isso e isso. Como eu não tenho conhecimento, muito sem conhecimento, a gente não sabe ainda, a gente está aprendendo. Para mim tudo é novo. Eu falei assim, pastor, está acontecendo isso e isso. Ele falou assim, Carol, Deus está falando tanto para você que você não está entendendo. Ele está usando a sua boca para falar o que você precisa falar. Eu falei, amém. Aí ele falou, estou dando as oportunidades. Eu falei, então eu quero. Aí eu falei assim, não estou pronto, mas eu quero. Eu vou lá, eu vou dar o meu melhor. Vou falar com as minhas palavras, vou falar do meu jeito. Ele, amém, Carol. Então eu falo para vocês assim, hoje eu tenho tudo que Deus me deu, por honra, por saber honrar as pessoas. Hoje eu entendo o significado de honra. E vai muito além do que a gente pode imaginar. E eu não tinha entendimento disso. Eu não tinha entendimento que honra ia mais profundo do que a gente imagina. Além dos mandamentos que Ele deixa para a gente, a honra também é um mandamento muito especial mesmo. Porque não fala só dos pais, fala de um todo. Fala de todas as pessoas que nos rodeiam, que a gente deve honrar eles. Em todos os aspectos da nossa vida, tanto com palavras quanto com atitude. E tudo que Deus tem determinado sobre a minha vida, tudo que Ele tem feito sobre o meu casamento. E eu vou falar para vocês assim, que quando eu comecei eu não tinha muita fé em Deus. E falavam para mim que fé é você acreditar, mas você não vê. Você não pegar, você não sentir, você não... nada. Aí eu falei, vou testar Deus. Eu estou fazendo uns 9 anos que eu estou casada, quase 8. E eu falava assim, nunca ganhei um presente, viu, gente, de casamento? Nunca. Aí eu falei, Deus, vou testar. Eu quero uma cesta de chocolate, assim, assim, assim. Nunca ganhei nada. E aí eu ganhei uma cesta de café da manhã, mas não da pessoa. E aí ele chegou com uma cesta todo tímida, assim, de chocolate. Aí eu olhei para a cesta e falei, caramba, todos os chocolates que eu pedi para Deus. Eu falei um por um do chocolate e ele chegou todo tímido, porque ele parece bravo, assim, gente, meu marido, mas ele é sério, é do jeitinho dele. Mas quando vocês conversar com ele, ele se solta. E aí, quando ele chegou assim, eu fiquei sem reação. Eu falei, caramba, Deus existe mesmo. Eu falei assim, caramba, Deus existe. Olha o tamanho, minha fé era desse tamanho assim, não tinha fé, era um pingo. Não tinha fé, era nada. Eu só pedi em pensamento, eu falei, não, mas... nem vou ficar ansiosa. Eu ficava assim, nem vou ficar ansiosa para eu não ficar estressada, eu não ter que discutir com ele. Porque toda vez que chegava alguma data comemorativa, eu falava para ele, pô, nem um presentinho, nada. E esse não, isso eu pedi para Deus, eu pedi exclusivamente para Deus. Porque eu acreditei que eu aprendi, em tudo que eu aprendi ali, que tinha que ter fé. Que a gente tinha que buscar em Deus. E Deus me honrou. Deus me honrou com a cesta maravilhosa, Deus me honrou com Ele como marido, que eu não tenho que reclamar. Deus me honrou com a minha casa, Deus me honrou com os ministérios que Ele vem dado na minha mão, com a minha célula, com as minhas meninas, que são bênção também. Então, quando a gente fala em honra, é isso. É você acreditar, é você pôr em prática tudo que Deus determinou para você, tudo que Deus dá na sua mão. É você fazer, nos mínimos detalhes, tudo que Ele tem direcionado para a gente. Eu escrevi tudo aqui para falar para vocês, mas se eu falar para vocês que eu não vi nada daqui, que Ele vem trabalhando na nossa mente. Quando fala, eu não acreditava. Falar assim, o Espírito Santo vai falar para mim? Como será que Ele vai falar? Ele não fala, Ele põe as palavras na nossa boca e a gente só fala o que tem que ser falado. Então, eu falo para você assim, você que se entristeceu por algum motivo com os seus pais, com a sua mãe, com o seu pai, por algum motivo, qualquer um que seja, ainda assim eles merecem honra. Porque Deus fala que não importa o que eles façam para a gente, não importa como foi a nossa infância, não importa como a gente tenha vivido, não importa o que tenha acontecido, de grave ou não, Deus fala que a gente tem que honrar eles, a gente tem que colocar em prática isso. Mas é com o tempo, pede para Deus sondar o seu coração, para Deus tratar com você, assim como Ele tratou comigo, porque eu falava assim, caramba, todas as meninas, né, na minha idade, faziam coisas diferentes de mim. Quando ela chegava para mim, eu sou totalmente madura. Então, quando as pessoas vêm conversar comigo, parece que eu tenho uns 40 anos, porque eu já vivi tudo o que elas viveram. Eu já passei por todas as fases que elas passaram. Eu já aprendi tudo o que eu tinha que aprender. Mas na marra, no sofrimento, porque eu não queria entender o que a minha mãe estava passando para mim. Eu não queria entender o que ela tinha de bom para mim, para me oferecer.
E quando quando a gente olha para as coisas, né, quando a gente olha para a vida, a gente tem que ter humildade também. A humildade tem que vir acima de tudo. A gente tem que ser humilde para entender que tudo que a nossa mãe fala para a gente é para o nosso bem, é para o nosso amadurecimento. E tudo que ela colocou para a gente é para a gente seguir também. Porque ela fala assim, filha, eu já passei por aí, é muito dolorido. Mas você passar por aqui, ó, vai ser mais fácil. Aí eu falava para minha mãe, não, vou por aqui mesmo. Eu gosto de sentir dor, eu gosto de ver o estrago. Aí minha mãe falava assim, não, Carol, não faz dessa maneira, você vai se arrepender lá na frente. Não, mãe, deixa eu. E era assim. E hoje eu falo para minha mãe, se eu pudesse fazer tudo o que ela tinha me feito, e tudo que ela falava para mim, eu pulava a janela à noite, eu abria, ela fechava a porta, eu abria a janela do outro lado, eu ia embora, fugia de casa, sabe? Fiz várias coisas, e chegou um ápice da minha vida que ela falou assim, eu não quero mais você. Que ela falou assim, eu vou chamar, conselho tutelar, chamar tudo para você. Aí foi onde eu voltei para o meu avô de novo, a guarda para o meu avô, e eu entendi, eu falei, caramba, o que eu estou fazendo na minha vida? Sabe, o que eu estou vivendo, o que eu vou passar para frente? Quando eu tiver um filho, o que eu vou levar de legado para ele? O que eu vou mostrar para ele de bom que eu fiz aqui na vida? Aí eu falei, caramba, eu comecei a pensar. Aí foi onde eu amadureci de verdade. Com 14 anos eu era mulher, já tinha amadurecido. Já tinha vivido tudo que eu tinha vivido. E aí as meninas falam para mim assim, na idade que eu estou hoje, vamos para tal lugar, eu sou igual velha. Eu gosto de fazer as coisas tranquilo, eu gosto de ficar em casa tranquilo, sabe? Eu gosto de ver paisagem, fica tranquilo. Não gosto de fazer as coisas que elas fazem, porque elas não entendem que a época que elas vivem hoje foi a que eu vivi quando eu tinha 12, 13 anos, que era para me brincar de boneca, eu fazia as coisas que a minha mãe passava para mim. Então eu falo para você assim, quando a gente lança, igual eu fui pedir perdão para minha mãe, a gente quebra algo no coração delas. Algo que está lá, que não deixa aquele amor passar. Porque a minha mãe também não é muito de afeto. E eu falava para ela, nossa mãe, eu fui adotada porque você visita todas as minhas irmãs, você não vem aqui em casa, está acontecendo alguma coisa? E não, é dela mesmo. E eu também não sabia demonstrar sentimento, eu não sabia amar as pessoas. Porque eu não recebi isso lá atrás. Eu não sabia ter o cuidado pelas pessoas, porque eu não recebi lá atrás. E por algum motivo ela também não recebeu lá atrás. Então aquilo vem desde a geração dela. Então, quando eu pedi perdão para ela, acendeu uma luz assim, ó, pum, foi quebrado algo no coração dela. Que hoje ela tem mais convívio comigo, hoje ela tem mais acesso a mim. Hoje ela pode me mostrar coisas, hoje ela pode falar comigo de uma maneira que eu possa entender ela e ela pode me entender. Hoje a gente pode compartilhar coisas de mãe e filha, que antigamente a gente não podia ter esse acesso, a gente não podia ter essa conexão, porque eu era rebelde e ela queria passar algo para mim, eu não queria ouvir e ela abria mão. E hoje não, hoje a gente tem esse convívio, né? E lá na Bíblia fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, o coração quebrantado que Deus quebranta, ninguém pode mais jogar nada, ninguém pode envenenar contra você. E era isso que a minha família fazia. Em vez de ajudar, eles envenenavam, eles diminuíam, eles falavam para minha mãe que eu não ia ser ninguém, que tudo que eu fazia, que tudo que eu praticava ia me prejudicar lá na frente. Mas ninguém vinha me ajudar, ninguém vinha me dar um conselho para me poder se erguer e se levantar. Mas para atingir, todo mundo vinha para me atingir. E eu vou ler um versículo para vocês que fala sobre desrespeitar também. Maldito seja aquele que desrespeita o pai ou a mãe. Então, na Bíblia está falando que é uma maldição, que é algo que vai vir sobre a nossa vida. Assim como Deus fala que o tempo que Ele dá na nossa terra é para ser bem aproveitado, quando a gente não aproveita, Ele retira também. Ele tira nós dessa função. Então, quando eu falo para vocês assim, para vocês quebrantar o coração e tirar toda a amargura do coração, toda a tristeza, todo o ódio, é isso. É porque Deus quer limpar. Deus quer cultivar um lugar de paz, sabe? Um ambiente mais limpo, um ambiente mais calmo, onde o amor possa entrar de novo. Onde o amor possa reinar sobre. Porque o amor, ele é a resposta para todas as coisas. Quando nós amamos, quando nós olhamos para frente, é isso que nos faz seguir. E aí a gente consegue ver também o brilho daquela panela. Um brilhinho no final do túnel. Esse é o brilho que Deus precisa colocar de novo em alguns corações e algumas mentes. Ele precisou colocar no meu também. Eu precisei aprender na dor. Eu precisei aprender na amargura, no ódio, na raiva. Era isso que eu sentia da minha mãe. Por algumas fases da minha vida. Eu sentia ódio, eu falava, caramba, como que Deus fala hoje pra gente amar, pra gente honrar? E eu sentia ódio. Como que você sente ódio de alguém que te colocou no mundo? Você já se perguntou? Como que você odeia alguém que te colocou no mundo, que fez tudo o que podia por você,
que deu o melhor para você, que se dedicou ao máximo para te dar uma boa educação, uma boa escola, que te dá todo o amor e todo o cuidado, como você pode sentir algo assim tão ruim? Porque quando a gente sente ódio, é de algo que nos fere. Quando a gente fala de ódio, também a gente fala das pessoas que nos envolvem em volta de nós, que nos fere, que nos atinge de alguma maneira, que nós sentimos ódio, que nós sentimos raiva. Mas quando nós estamos em Jesus, Ele faz tudo novo. Ele dá um coração, Ele dá uma mente nova, Ele dá tudo novo. A paz reina sobre a nossa vida e tudo se faz novo. Então, quando eu falo para vocês assim que Deus, Ele pode todas as coisas sobre a nossa vida, Ele pode todas as coisas da nossa vida. Ele é capaz de instruir a gente nas piores situações da nossa vida. Ele é capaz de nos mostrar que nós devemos seguir tudo o que Ele tem dito para a gente. A Bíblia é um ensinamento muito claro para a gente de tudo que a gente pode viver, de tudo que a gente pode fazer e do que a gente não pode fazer. Quando a gente tem um conhecimento mais a fundo da Bíblia, quando a gente olha mais adentro do que Deus quer da gente, a gente consegue fazer as coisas com perfeição. A gente consegue ir mais a fundo nisso. E fora todas as honras, a gente entra na honra dos pais espirituais, que são os nossos pastores, que são as pessoas que se dedicam a orar, a direcionar pela gente, a direcionar a gente, a nos mostrar como que é o caminho, a fazer coisas diferentes, né, com a gente, a nos dedicar ao máximo. E a gente vê a nossa igreja tão grande, né, com todas as pessoas dispostas, tanto os pastores, mas também os supervisores dispostos a nos ajudar, né, porque eles que estão nas células com a gente, nos orientando, nos ajudando. E lá em 2 Timóteo fala assim: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreender, animar, ensinar com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão. Então, quando uma supervisão, um pastor nos repreende, quando eles nos ensina qual é o caminho a seguir, a gente tem que também ter a humildade de entender que aquilo é passado para eles, que aquela autoridade que está sobre eles é o cuidado que Ele tem sobre a nossa vida. Porque hoje, como líder de célula, eu entendo quando as pessoas falavam assim: é difícil ter célula, Carol, porque você tem que buscar pelas pessoas, porque vai ter pessoas que vai ser mais difíceis, que vai ter pessoas que vai ser menos acessíveis, que vai ter pessoas que vão fazer você orar pra caramba e do nada vai subindo a sua célula. É assim. Imagina os pastores. Imagina as pessoas que buscam por ovelhas e vê quando a ovelha está machucada que a gente quer tratar e a pessoa trata e foge. Ou trata ou não gosta do tratamento. Então é isso que Deus fala, que a gente tem que o quê? Aprender a ser humilde, aprender a obedecer a tudo que Ele tem direcionado para a gente. Porque vai ter sim repreensão, mas vai ter o amor também, vai ter o cuidado, vai ter o carinho, vai ter tudo o que Ele tem disponível para a gente. Então a gente tem que entender que aqui também é bíblico. E Deus fala para a gente honrar os nossos pastores. A gente honra também como? Orando pela vida deles, agradecendo por tudo que eles fazem, derramando bênçãos sobre a vida deles, assim como Ele derrama sobre as nossas vidas. E a maior honra de todas é a de Deus. Deus é o maior em todas as coisas. Deus, Ele que criou tudo. Ele que faz tudo perfeito. Ele que dá todo o direcionamento. Assim como o pastor dá direcionamento para a gente, Deus dá direcionamento para o pastor. Ele que dá o alimento para o pastor para que ele possa passar para a gente. E Deus, Ele gosta de ser honrado também. Quando a gente fala de honra a Deus, a gente fala dos 2 principais mandamentos. Que ama Ele acima de todas as coisas. Então a gente tem que largar tudo para amar Deus. A gente tem que seguir Ele de todo o nosso coração. A gente tem que dar o melhor todos os dias para Ele, tanto no nosso íntimo, tanto na igreja, tanto fazendo a obra. A gente tem que fazer tudo para Deus. E o segundo maior disso é amar o próximo, que é a fase mais difícil, que é o momento mais difícil, que a gente tem que amar as pessoas que nos ferem, amar as pessoas que nos machucam, que nos magoam, que, por incrível que pareça, do nada aparece na nossa célula, né? Quando a gente entende que Deus, Ele pode fazer todas as coisas, quando a gente entende que Deus, Ele pode curar todas as feridas do nosso coração, quando aquela pessoa que nos machucou no passado chega na nossa célula, a gente olha com um olhar de misericórdia, assim como Deus olha pra gente. Porque quando a gente veio do mundo, a gente veio totalmente errado também. A gente também machucava as pessoas. E de alguma forma, ainda assim, hoje a gente machuca as pessoas. A gente não tem entendimento da proporção do amor de Deus. E por que a gente quer medir o amor das pessoas sobre a nossa vida? Por que a gente quer questionar o quanto as pessoas fazem pra gente, o quanto elas nos atingem e nos machucam? Porque Deus, Ele não questionou isso. Deus, Ele só queria nos salvar.
por inteiro. Ele queria que a gente entendesse que o nosso chamado é estar na presença dele, é levar a mensagem dele. E hoje eu entendo isso. E hoje eu entendo porque Deus, ele chama os loucos para confundir os sábios. Porque eu era louca. Eu falava assim, como alguém vai acreditar em mim? Como alguém vai botar fé em mim como líder de célula? Como alguém vai olhar para uma menina de 25 anos e vai querer ser cuidado por uma menina de 25 anos? Mas não é só isso. Tem pessoas que fazem célula de 14 anos. E Deus usa da mesma forma, porque Deus, ele já tem os seus filhos escolhidos. Deus, ele já tem direcionado tudo. O plano dele é perfeito. Se a gente seguir tudo na base de Deus, a gente vai se dar bem. A gente vai colher grandes frutos, a gente vai ser abençoado em todas as áreas da nossa vida. Então a gente tem que entregar para Deus o nosso melhor todos os dias. A gente tem que fazer para Ele com a confiança que vai dar certo. A gente não tem nada, a gente não sabe nada, mas com Deus a gente sabe todas as coisas. E Ele nos permite viver coisas que a gente nem imagina que a gente ia viver. Ele nos permite falar de uma maneira que as pessoas vão entender a gente. De uma maneira simples, de uma maneira humilde, de uma maneira que ele possa passar a mensagem que ele tem que passar para as pessoas. Amém? Eu vou pedir para vocês se colocarem de pé.